Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um episódio do Pô de Prosa. Lembrando sempre que nós estamos numa edição super especial para este período da política. Nós estamos tratando sobre este tema, sobre as eleições municipais da cidade de Sarzedo. E neste episódio nós temos o privilégio de trazer aqui o pastor Edmilson, candidato a vereador da cidade de Sarzedo. Tem um currículo também muito grande, vou deixar com que ele se apresente. Vale muito lembrar que a nossa intenção aqui é gerar um ambiente, né, saudável de discussão deste tema que às vezes é tão difícil, né, que é o tema da política. Por muito tempo, né, este tema ele ficou de fora das nossas conversas, mas o Pô de Prosa está trazendo aqui justamente este ambiente. Então, não é muito válido, né, não é válido, né, a gente abordar assuntos que, né, não seja respeito a nós dois, vamos dizer assim, ou seja, colocar terceiros aqui neste ambiente, beleza? Pastor Edmilson, seja muito bem-vindo, é um prazer poder falar com o senhor. Eu sei que tem assim um currículo, né, gigante, eu dei uma lida lá, sei que é filósofo, teólogo, sociólogo, né, mas me fala um pouquinho então sobre o senhor, né, é pastor, me conta quem que é de fato, né, o pastor Edmilson, fala um pouquinho para nós. Boa noite a todos, né, que certamente terão acesso. É bom estar aqui, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. O pastor Edmilson, eu costumo dizer que é aquele jovem de 61 anos, né, de idade, mas que tem um compromisso, né, com a sociedade, compromisso com o outro, né. Tem uma palavra que eu valorizo muito, é a coexistência, eu só existo a partir do outro. E tudo aquilo que nós, como você disse aí, né, o currículo que nós temos, tudo isso é visando mesmo este encontrar, né, com esse outro de uma maneira diferente. E é bom estar aqui nessa noite. Muito obrigado. Pastor Edmilson, é psicólogo também, né, pastor? Sim, na minha formação, eu costumo brincar que eu pensava que eu não conhecia o ser humano, né? E aí eu me enveredei pelo caminho da psicologia. E, posteriormente, fiz alguns cursos de pós-graduação, né, na própria psicologia. E continuei estudando, né? Como costumo brincar, quem mandou você começar, né? E aí eu me formei em bacharel também, em filosofia, né? Fiz a filosofia. Agora, atualmente, eu estou graduando a sociologia, né? E comecei lá atrás com a teologia. Então, todas essas ciências, elas convergem para uma coisa, que é o ser humano. A melhor maneira de compreendê-lo, de entendê-lo, e eu procuro usar todas essas formações, na verdade, né, em prol do reino de Deus, né? Que é muito importante, né? E o reino de Deus, ele é chegado. Mas, quando nós falamos, né, e até o motivo do Pô de Prosa chamá-lo, né, para estar aqui, para tratar sobre este tema que também eu acredito que é muito importante, né, este tema política. Como eu disse na introdução, é um tema que muitas das vezes a gente deixou um pouquinho de lado, né? Tem até algumas pessoas que falam, não, política não se discute, assim bem como a religião não se discute, futebol. E a política, de um modo específico, por não se discutir, a gente acabou deixando isso de lado e nós chegamos na atual, né, situação na qual nós estamos, onde agora se torna necessário nós trazermos aqui esses assuntos justamente para desmistificar algumas coisas, trazer clareza para outras coisas. E aí, então, eu sei que o senhor está saindo como candidato, né, pleiteando o quinto mandato a vereador da cidade de Sarzedo. E aí eu vou começar assim, eu vou te fazer uma pergunta que parece, talvez o senhor vai ter que fazer uma retrospectiva, talvez lá do primeiro mandato, porque são 5 mandatos consecutivos, né? Sim. Mas o que te motivou a entrar neste ambiente de política
há tantos anos atrás, no primeiro mandato? Interessante que todos nós temos um mentor, né? Aliás, nós temos mentores, vários mentores. Uma das coisas que me fez entrar na política foi exatamente essa concepção. Eu tive um mentor, inclusive, vou até citar o nome dele aqui, né, que é o Dr. Mário Morro, e ele dizia o seguinte: você não foi chamado para contar a história da sua cidade. E quando ele, inclusive, disse isso, né, você não foi chamado para contar a história da sua cidade, Sarzedo, né, onde nós estamos, nem era ainda cidade, era distrito de Ibirité. E aí nós tivemos a oportunidade de participarmos lá daquele processo de emancipação. A primeira vez não deu certo, mas a segunda foi uma coisa mais elaborada e tornou-se cidade. E aí eu internalizei aquilo. Bom, se eu não fui chamado para contar a história, eu fui chamado para ajudar a construir a história. E com essa visão, com essa percepção, eu me enveredei, então, pelo caminho da política, né? Lembrando que, interessante que a minha esposa, né, pastora Mércia, ela foi primeiro, né? Ela teve 2 mandatos na cidade, como vereadora, né? Posteriormente, por uma situação até de questão de saúde, eu assumi e ingressei. E eu me lembro quando ela, no primeiro mandato, estava ali entrando com o prefeito, aquela cerimônia, eu me lembrei dessa palavra. Vocês não foram chamados para contar a história da cidade, e sim ajudar a construir a história. Então, esse sentimento assim, de ajudar a construir a história de Sarzedo nos colocou aí nesses mandatos consecutivos aí, né, que você mencionou. Legal. Aí é muito bom saber dessa história, né? Assim, eu acho que a gente está ali tão pertinho e eu realmente não sabia, né? Agora, o senhor entrou, né? Está ali como vereador, está pleiteando mais um mandato. Mas me fala hoje, assim, na visão, né? E eu acredito que é muito importante, porque para o Pô de Prosa é muito importante a sua presença aqui, porque eu já estive aqui com vários outros candidatos a vereador, pessoas que talvez estão ali disputando pela primeira vez e que talvez ainda não sabe, se caso venha a ser eleito, não sabe o que de fato vai ser, né? Se eventualmente eles chegarem a vencer essa eleição. Mas o senhor já é diferente, o senhor já, vamos dizer assim, já formou uma casca, né? Sim. Mas me fala aqui, quais que são as maiores dificuldades que você encontrou na cidade de Sarzedo? Ou talvez vai ser difícil listar, né? São vários, por vários mandatos também, mas o que você encontrou de dificuldade? Aquilo que seria assim, poxa, isso aqui é algo difícil de se lidar na cidade de Sarzedo. A princípio, eu vou até usar aqui a palavra política, né? A palavra política vem lá dos gregos, né? De polis, povo. Então, política, na verdade, é a arte de você estabelecer um governo sobre um povo. E a gente sabe que, como você disse anteriormente, essa concepção de política, né, era muito complexa. Há quem diga que não gosta, por exemplo, de política. Eu detesto política. E a política, ela está em todos os departamentos, em todos os lugares. Quando você abre a torneira da sua casa e ali sai a água, isso é política. Aquele lixo que você coloca para fora, que é retirado, isso é política. Quando você reúne com a sua família, até para uma questão de natalidade, de filhos, isso é política. Então, a política ela está em todas as camadas. E as dificuldades, às vezes, é exatamente nesse quesito. As pessoas não compreendem a questão da política. Na minha concepção, a política ela deve ser vista tal qual ela é. A política é uma necessidade do ser humano de existir. Não tem como você existir sem a política, né? Não tem como você dizer, eu sou apolítico, eu não gosto de política. E Sarzedo, uma cidade ainda nova, né? Uma cidade recém-nascida, e a gente percebe, às vezes, essa complexidade de muitas pessoas não entenderem esse papel. Mas o problema que eu encontrei na política de Sarzedo, né, assim, no próprio trabalho que a gente realiza, é a desinformação.
a desinformação acerca de um projeto, a desinformação da necessidade de um projeto. Né? Hoje, por exemplo, você ainda encontra pessoas que pensam, para que um hospital? Ou seja, para que o hospital? Então, a política ela vem para preencher essas necessidades. O nosso trabalho enquanto gestor político, né, vereador, é criar alternativas, criar políticas públicas para que esse caminho entre, né, o executivo e o legislativo seja estreitado e quem vem se beneficiar é o povo. Interessante é que quando eu me formei em bacharel em filosofia, tivemos a palavra do orador e ele disse uma coisa que mexeu comigo. Ele disse, bom, agora vocês têm uma informação, agora vocês têm conhecimento, e o que vocês vão fazer com isso? Né? Porque se vocês passaram pela formação e vocês não têm uma visão, uma ideia, um planejamento, isso vai se perder. Então, por essas questões que ficam, né, no nosso inconsciente, no nosso consciente, é que nos leva a trabalhar nesse quesito, a trabalhar as questões da cidade, a procurar saber as necessidades, os pontos que a gente pode estar atuando de alguma maneira. A psicologia, o conhecimento psicológico, onde você pode agregar, qual área que você pode atuar. Né? Então, assim, esses conhecimentos, na verdade, são ferramentas que não me tornam melhor e nem pior que o outro, mas me ajudam a agregar no quesito de exatamente inserir, né, no contexto ali de Sarzedo, da cidade, esses conhecimentos. Ou seja, aplicar esses conhecimentos visando o bem comum, visando a criação de políticas públicas e reduzindo, inclusive, as dificuldades, né, da população. Muito bom. Agora, quando nós falamos sobre o vereador, que é uma pergunta também que eu gosto de fazer, eu acredito que esse é um momento muito pertinente para essa pergunta, por estarmos no período eleitoral. Eu sei também que nem todas as pessoas sabem quais que são, de fato, as atribuições do vereador. Porque a gente sabe que as atribuições não são infinitas, né? Tem limites. E muitas das vezes as pessoas elas vão recorrer ao vereador, e o senhor passou por isso. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, aí, alguém chegou lá no gabinete, lá, tal, do vereador, pastor Edmilson, e pastor, me ajuda aqui com... Né, quanto vereador, me ajuda aqui porque eu estou precisando dessa demanda. Só que isso, às vezes, fugiu um pouco da alçada do vereador. Qual que é, de fato, a função de um vereador? Eu sei que, na teoria, né, fiscalizar, promover leis, tal, não sei o quê, mas o prático é isso mesmo? A gente vai pela própria palavra, né? Poder legislativo. Então, a gente parte da premissa que o vereador é aquele que vai trabalhar exatamente as leis do município. Né? Existem, por exemplo, situações que só serão possíveis no município com a criação de leis. Um exemplo básico, por exemplo, nós tínhamos um grande problema, né? Quando o trem parava ali na linha e as pessoas ficavam 40 minutos, 45 minutos esperando o trem se mover. Né? Então, a proposta seria a criação de um escape, né? Que seria o viaduto do município, o viaduto da cidade. Mas para a criação desse viaduto, o prefeito, mesmo sendo ele o poder executivo, ele não pode simplesmente chegar ali e estabelecer chamar uma empresa, vamos construir o viaduto dessa forma, daquela forma. Então, tudo passa pelo poder legislativo, as obras do município. Vou dar um exemplo hoje, por exemplo. Hoje, o Sarzedo hoje tem mais de 30 obras que estão sendo elaboradas. É muita coisa. Então, tem obras espalhadas por todos os bairros. E todas essas obras que estão espalhadas, elas passam pela Câmara. Às vezes, existem algumas obras que necessitam de um breve empréstimo. O prefeito não pode fazer o empréstimo. Ele tem que passar pela Câmara. Tem que ser analisado, tem que ser avaliado, tem que se fazer um estudo. E mesmo chegando o prefeito ali com o estudo pronto, cabe aos legisladores procurar averiguar aquilo, né? Procurar estudar aquela questão.
Eu estou já há 2 anos lá em Sarzedo como presidente da CCJ. A CCJ ela é uma das comissões a mais importante no exercício do Legislativo. Por que mais importante? Todos os projetos, eu falei aqui de mais de 30 obras, todos os projetos passam pela CCJ. Eles são encaminhados diretamente para a CCJ, né? Então, essa comissão de justiça, ela vai avaliar o projeto, ela vai analisar o projeto, ela vai buscar, inclusive, profissionais para que possa compreender melhor o projeto. Só depois dessa análise feita, aí você vai ver a questão, por exemplo, jurídica. Juridicamente, esse projeto está certo? Vamos pensar, é constitucional? Ou ele está ferindo a Constituição? Então, após todas essas análises, que você leva o projeto para ser discutido com a Comissão de Justiça. Uma vez a comissão entendendo que aquele projeto vai ser bom para o município, favorável, ele é aprovado. Uma vez sendo aprovado, agora ele é levado para a plenária. Então, para você ver, um projeto ele só vai para a plenária para ser votado depois de passar pela Comissão de Justiça. Então, é uma comissão assim, muito importante, ao mesmo tempo, um nível de responsabilidade enorme. Quando eu falo para você que Sarzedo tem mais de 30 obras, é porque todos os projetos passaram pela Comissão de Justiça, onde nós estamos atuando, né, assim, no momento. Então, o vereador, uma vez estando na Comissão de Justiça, a princípio, você falou sobre alguns problemas que surgem, nós tivemos algumas divergências, porque alguns entendiam que não havia necessidade de ficar analisando aquele projeto. Mas, não, vamos voltar. Né? E é muita responsabilidade você levar um projeto para ser aprovado sem que ele tenha passado por esse crivo de análise, avaliação. Às vezes, algumas coisas elas têm dificuldade em entendimento, aí você convoca, por exemplo, lá o secretário responsável pela pasta para que ele vá lá, dê uma explicação técnica, né, sobre aquele projeto. Existem projetos que nós temos que convocar, às vezes, 4, 5 secretários, secretário da Saúde, secretário de Desenvolvimento, Assistência Social, né, o secretário do Meio Ambiente, e eles vêm para... Exatamente. Até então, esse projeto não chegou para ser votado. Discussão, aí você ouve um secretário, você ouve outro secretário. Após todo esse processo, aí você vai ouvir a parte jurídica. Daí que eu digo para você que esse conhecimento que nós fomos adquirindo na nossa caminhada, né, é uma das formas que nós estamos usando esse conhecimento. Né? E cada um, nós temos, por exemplo, lá projetos que chegam com laudo de psicólogo. Então, assim, o conhecimento, às vezes, ele marca o seu lugar. Agora, aí eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos apertar um pouquinho mais, né? Se não tiver vontade para responder, a gente pula. Hoje, na cidade de Sarzedo, todos os secretários, né, que defendem aí cada pasta, né, cada um, secretário de saúde, educação, tal. Hoje, esses secretários são técnicos, são especialistas na área que, de fato, eles assumem? Não. Se eu falar para você que todos os secretários são técnicos, né, não. Nós temos secretários que atuam, às vezes até com um suporte de um técnico, mas dizer que todos são técnicos, não. Né? Alguns até dominam outras áreas, mas às vezes, dado a necessidade do projeto, às vezes ele precisa recorrer. A um técnico para a informação. Aí, nesse caso, a gente até pede, por exemplo, já que ele não domina, que ele vá discutir o projeto, que leve o técnico. Porque a gente sempre diz, né, quando você discute um projeto, você está discutindo uma questão que vai envolver toda a população. Sim. Então, assim, é muita responsabilidade. Né? Inclusive, esse lugar de presidente de CCJ é meio pesado, é meio complicado, né? Porque você, às vezes, desagrada as pessoas. Porque, geralmente, quando alguém lança um projeto, ele quer de imediato que o projeto seja lançado, o projeto já seja aprovado e colocar. E não é assim. Né? Na prática, não pode ser assim. Né? Porque imagina só, como que você vai aprovar um projeto que você não tem total segurança ou conforto para que aquilo realmente, esse projeto aqui, ele está muito bem escrito, muito bem respaldado.
Aí eu fico pensando, por exemplo, vamos fazer, né, o viaduto já está pronto, tá tudo bem. Ah, não, mas vamos construir um viaduto. Será que realmente o corpo técnico tem um respaldo para defender essa localidade ou aquela localidade? Então, realmente é um negócio muito criterioso e que tem que ser muito minucioso, né? Agora, vamos continuar falando sobre essa questão de leis, né? Você, quanto vereador, não sei se o senhor vai lembrar, mas quais que são as leis que o senhor... espera aí, a gente precisa atuar, tocar na vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, e para isso nós precisamos criar leis aqui na cidade de Sarzedo. Quais que são essas leis assim que foram de autoria, né, do vereador pastor Edmilson e que realmente são leis relevantes aí para o cidadão? Eu vou pensando aqui na igreja, né, porque eu, enquanto vereador, também pastor. E nós, às vezes, nós fomos, inclusive, para a vereança com esse respaldo, né, de representar a comunidade, né, os cristãos em si. Não apenas a igreja evangélica, mas os cristãos em si. Então, vamos pela igreja. Um projeto que nós entendemos ter sido pertinente. IPTU. As igrejas, elas sofriam esse tributo do IPTU. Nós criamos lá, temos uma lei lá, onde isenta as igrejas, assim, no caso do IPTU, pensando em tributos. Uma outra lei fundamental é que, quando as igrejas adquiriam terreno, ela só poderia construir 30% daquele terreno. Então, a outra parte do terreno ficava ali, não podia ser usada como construção. E geralmente, quando se adquire um terreno para aquisição de uma igreja, você pensa em aproveitar ao máximo o terreno. Como havia essa dificuldade, nós criamos uma lei, somos autor também de uma lei, onde ampliamos para 80%. Hoje nós temos, por exemplo, igrejas em Sarzedo, elas foram criadas com essa lei antiga, e temos igrejas que foram criadas com a lei nova, que já de 80% pode se construir, né, a igreja. Então, assim, você vê uma igreja pela outra, uma diferença, né, enorme. Então, um projeto também que eu penso que foi assim, extremamente pertinente, né, nessa nossa caminhada. Observamos, através de um estudo, que Sarzedo tinha uma demanda. Não existia em Sarzedo atendimento psicológico para adolescentes. Tinha para crianças e adultos. Adolescentes não tinha atendimento. E aí nós fizemos uma pesquisa, uns 6 meses pesquisando, junto ao Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, e fomos fazendo um trabalho. E aí fizemos um gráfico e percebemos que, além desses adolescentes não terem um suporte psicológico, eles também não tinham um suporte social, econômico. Ou seja, dados às drogas, havia um índice, inclusive, de drogas, que foi apresentado pela Polícia Militar, Polícia Civil, Secretário de Educação. Enfim, criamos uma lei e criamos um projeto, um centro de atendimento psicológico gratuito. Claro que uma sessão de terapia, quer dizer, as pessoas não teriam, né, condições. E levamos o projeto para o prefeito na época, junto à secretária de Saúde. A princípio, ela achava que não tinha aquela demanda, mas nós provamos para ela, através dos dados da cidade, né? Então, nós iniciamos um processo ali no bairro Cachoeira, atendimento psicológico gratuito. E começamos atendendo um adolescente, né? Mas isso só foi através da lei, isso teve que passar pela Câmara. Quando começamos o trabalho com adolescentes, percebemos que a gente teria também que alcançar a família do adolescente. Porque alguns adolescentes, inclusive, eles eram vitimados porque não tinham uma estrutura familiar. Aí chamamos a mãe, chamamos o pai, chamamos a avó, em alguns casos é a avó que cria, para o atendimento psicológico. Então, para mim, eu costumo dizer que esse projeto talvez tenha sido assim, de um grande alcance. Nós chegamos a ter 500 pessoas sendo atendidas ali, atendimento psicológico, e aí nós ampliamos o atendimento. Porque muitos adolescentes, por exemplo, chegavam ali, eles não tinham trabalho, eles achavam que não era importante ter um curso, por exemplo, e nós começamos a enviar adolescentes para o Senai, o Senac, né, tirando eles daquela ociosidade ali, né? E tivemos êxito, inclusive, temos lá os relatórios desse projeto.
Então, é o que eu disse para você, o conhecimento está sempre atrelado a alguma coisa. Os projetos, nós só tivemos condições de assentar lá e discutir esse projeto com a secretária de saúde, porque agora eu também era um profissional da saúde. Então, eu poderia argumentar com ela. Então, assim, eu até defendo essa questão, que o vereador ele procure aprimorar o seu conhecimento. Ele só vai acrescentar e somar, né, dentro dos projetos. Então, são esses os projetos que vêm assim, à mente, né? Agora, no tocante à igreja, eu não posso deixar de falar aqui de 3 projetos também voltados para o cristão. Marcha para Jesus, um projeto que nós elaboramos. Noite Gospel, também projeto. E o terceiro, nós conseguimos colocar Marcha para Jesus, a Noite Gospel, no calendário oficial da cidade. Porque até então ele estava solto, né? Nós temos, por exemplo, 7 festas em Sarzedo, voltadas para a Igreja Católica, né? Eu falei, opa, vamos criar um espaço aí também. E nós conseguimos, então, colocar no calendário. Então, hoje a Marcha para Jesus, a Noite Gospel, ela não é atribuição de um conselho, ela é atribuição da Prefeitura Municipal. Quem organiza, né, todos os detalhes, os cantores, toda aquela estrutura que se vê, é a Prefeitura que organiza, porque se tornou lei. Então, assim, eu penso que essa nossa caminhada por Sarzedo, alguns legados vão ficando ao longo da caminhada. Maravilha, né? Maravilha. Agora, vamos voltar só um pouquinho. Eu tenho 2 questões, na verdade eu tenho muito mais questões, né? Mas 2 assim que está na minha mente aqui agora. Uma é sobre empregabilidade, né? Eu quero chegar nesse assunto. E a outra, né, que a gente pode falar agora é o seguinte: o senhor falou sobre muitas obras, né? São 35 obras, mais de 35 obras, ou aproximadamente 35 obras espalhadas na cidade de Sarzedo. De fato, realmente é inegável, não tem como. Então, é estrada, é escola, né, tem várias obras sendo construídas. Mas hoje, vamos deixar as obras um pouco de lado. Quais que são as outras coisas que aí você pode dizer assim, opa, espera aí, a cidade de Sarzedo, ela evoluiu muito e nós estamos despontando também nessas outras áreas. Existem essas áreas? Hoje, eu diria que são projetos. Projetos. Por exemplo, hoje a gente faz parte de um projeto, e quando eu falo projeto, eu estou falando de futuro, né? Justamente dentro dessas demandas. Sarzedo ainda continua sendo uma cidade dormitória, né? Se você for analisar, a grande parte dos jovens, pessoas trabalham fora. Mesmo dado ali ao ciclo de trabalho, área industrial, Sarzedo ainda continua sendo uma cidade dormitória. Então, hoje a gente vê essa perspectiva de ampliação de cursos profissionalizantes. Assim, eu estou falando de SENAC, estou falando de SENAI, uma coisa mais elaborada. O que se vê no planejamento da cidade. E justamente em termos de emprego. Hoje, por exemplo, já se discute um novo distrito industrial. E toda essa discussão, e esse projeto, inclusive, tem sido difundido, né, na cidade, visa justamente amenizar isso aí. Ou seja, transformar uma cidade dormitória numa cidade onde as pessoas estejam ali mesmo. Que não haja esse êxodo aí, trabalhar em BH. Eu conheço muitos jovens na própria igreja que trabalham fora, né? E alguns estudam, as coisas ficam mais difíceis. Mas eu estou, sim, esperançoso, porque realmente obras, cada uma tem a sua importância, sua necessidade, mas a população ela precisa ser assistida também. Hoje eu já vejo essa luz, né? Em termos de planejamento. Até a gente tem participado, né, de algumas reuniões nesse quesito. Cursos profissionalizantes, um novo distrito industrial para Sarzedo, e nós vamos caminhando nessa direção, na expectativa de que se torne realidade. Muito bom. A gente vê que, por exemplo, nós temos empresas, né, na cidade de Sarzedo, tem algumas, né?
boas empresas, e que tem muitas queixas, assim, no sentido, não, às vezes tem vagas, né? Inclusive eu até participo de um grupo de RH, assim, todos os dias aparecem vagas, tem muitas vagas de emprego, assim, mas aí realmente barra na qualificação, né? Na qualificação, porque às vezes para aquela vaga específica precisava de uma qualificação também específica, e aí acaba os jovens de Sarzedo acabam não conseguindo competir a essa vaga por não ter a qualificação. Então é claro que se tendo, né, um curso técnico, né, na cidade de Sarzedo, isso aí, vamos dizer assim, melhora demais, né? Melhora demais aí a oportunidade de trabalho. Com E, certeza. consecutivamente, trabalhar perto de casa é muito melhor do que, né, ter que fazer esse translado todo aí para Belo Horizonte. Falando sobre isso, eu sei que o transporte público, né, vamos entrar nessa pauta aí, é uma pauta complexa, eu sei que tem muitas coisas que não dependem, né, não foge um pouco da alçada aí dos vereadores, mas na sua perspectiva, como que está? Já chegou reclamação lá para o senhor sobre o terminal? Como é que é essa história? Aquele terminal, ele é muito complexo, né? Por exemplo, se você conversa com um grupo de pessoas que elas estão bem servidas, pelo menos a forma que elas colocam. Você conversa com outro grupo, que assim, da maneira, usando assim, uma brincadeira, se pudesse jogar uma dinamite lá, explodiria o terminal, né? Não acho satisfatório. Eu acho que precisa achar o meio termo. O meio termo. Eu até me lembro, numa reunião, nós sugerimos fazer lá uma pesquisa para que a população realmente falasse sobre aquele terminal. Coloca lá nos comércios, uma pesquisa. Eu, particularmente, dentro do que a gente ouve, aquilo que você recolhe, eu penso que se fizesse uma pesquisa sobre aquele terminal, eu acho que a maioria não aprovaria aquele terminal ali. Isso, na minha concepção, posso estar equivocado, né? A forma que o transporte se processa, entendeu? Existem alguns buracos ainda ali, inclusive hoje tem-se lá um processo de uma linha, né, que circula, como circular, para tentar até amenizar essas pessoas que às vezes chegam, ficam 40 minutos para deslocar do terminal para sua casa, às vezes dependendo do horário. Um adolescente, por exemplo, que chega ali, como que ela vai deslocar, né? Então, criar essa alternativa de alguns ônibus tampão para resolver essa questão. Mas, na minha concepção, eu bato nessa tecla. Nós precisamos de profissionalizar o transporte. Sarzedo, eu uso um termo muito lá na Câmara. Sarzedo, em alguns aspectos, é como aquela cidade que cresceu, aquela criança do interior, aquele rapaz que cresceu e está usando aquela calça pega frango, né? Porque a estrutura não cresceu junto. Então, para algumas questões, Sarzedo, eu penso que a gente precisa profissionalizar. O trânsito, eu penso que é uma das áreas. Entendeu? O transporte, né, como você colocou. Transporte, eu bato muito o trânsito também da cidade. Eu acho que teria que profissionalizar. Porque quando o município é pequeno, você faz a política da boa amizade. Vou colocar aqui essa pessoa, porque ele vai me ajudar aqui nesse processo. Quando a cidade, Sarzedo hoje, ela exige profissionalismo. Em todo sentido. Ela exige isso aí, profissionalismo. Né? Não tem aquele espaço mais para a política da amizade, para a política do conhecido. Então, na minha concepção, a gente precisa profissionalizar trânsito, transporte e uma série de outras coisas. Como se diz, né? A gente está chegando na hora de começar a conversar assunto de gente grande. Exatamente. Né? Não, e eu também comungo dessa mesma percepção. Né? Não com o olhar da ingratidão, não. Pelo contrário, longe disso. Nós sabemos que chegamos até aqui, muito bom, né? Maravilha, chegamos até aqui. Estamos de parabéns por tudo que já foi feito. Só que agora nós precisamos realmente levar a cidade de Sarzedo para um próximo patamar, um próximo nível. Exatamente. Um próximo nível tecnológico, a empregabilidade, trânsito, policiamento, saúde, né?
Eu tive a oportunidade de conversar com alguém aqui falando sobre alguns projetos de lei que já existe, por exemplo, para o médico, sobre a caligrafia do médico. Maravilha, eu não conhecia, eu não conhecia essa lei. Só que aí a minha pergunta foi até o seguinte, tá, mas hoje nós temos condições de ter computador e impressora nos consultórios? Será que já não é? Não sei como é que funciona, talvez tenha, mas se não tiver, será que a gente já não pode ir para o próximo nível, o nível tecnológico? Porque não tem como mais. Como que nós vamos estar no consultório e não ter um computador? Hoje tem? Como é que é? Hoje nos consultórios tem? Em alguns sim, em outros não. Outros não. A câmera, por exemplo, falando em tecnologia, né? Às vezes, para você achar um projeto, eu preciso de um projeto aqui da gestão passada, eu ficava 1 semana, 2 semanas. Foi feito um processo de digitalização de todos os projetos. Hoje, se você pegar assim, no gabinete, né? Se você acessa um projeto, imediatamente ele entrega nas suas mãos. Então, essa agilidade, eu penso que Sarzedo está exigindo isso aí. Uhum. Entendeu? Então, quando eu assento para a reunião, eu falo, olha, Sarzedo não tem espaço mais para amadorismo. Exatamente. Não tem espaço. Então, assim, e isso acontece nas reuniões, às vezes, nos debates. A gente provoca, é uma provocação que você faz para que a pessoa fique naquele estado, pelo menos, reflexivo. E até, quando eu te perguntei sobre as secretarias, se todos os secretários, né, de fato são técnicos, é porque eu penso que não somente o secretário, né, eu penso que o vereador, eu penso que o prefeito, porque eu penso o seguinte, imagina só, quem que você gostaria que dirigisse o seu carro? Entendeu? Claro. Uma pessoa habilitada. Habilitada para aquela função. Que conheça o mecanismo, entende? Que consiga realmente te levar em segurança, né? Porque ela é habilitada. Só que a gente não está falando só de um carro, nós estamos falando de um transporte muito maior, que tem muito mais vidas ali. Né? Hoje a cidade de Sarzedo tem em torno aí de uns 40 mil habitantes, aproximadamente. Então, ou seja, o nosso transporte Sarzedo é de 40 mil pessoas, aproximadamente. Então, ou seja, nós precisamos começar a fomentar uma nova ideia, né? E é por isso que surge aí o Pô de Prosa, justamente para a gente trazer essa discussão. Por quê? Quem que está defendendo essa pasta, essa secretaria? Eu vou, sei lá, de desenvolvimento. Tá, mas qual que é o currículo aí? Qual que é a capacitação? Sem demérito a ninguém, não estou aqui... Não. Mas é porque é o seguinte, corre um sério risco de nós chegarmos até aqui e estagnar. Entende? Por exemplo, eu não tenho habilidade para dirigir uma carreta. Embora tenha uma carteira D, mas eu nunca dirigi uma carreta, só na autoescola. Se eu entrar lá dentro, eu vou estagnar, eu vou parar. Por quê? Eu não tenho competência, eu não tenho meios de articulação. E a cidade de Sarzedo hoje requer isso, né? Pastor Edmilson, eu quero agora, a gente está na reta final, né? Passou muito rápido, mas vamos falar sobre um assunto aqui, é o seguinte, o senhor está pleiteando novamente o cargo público como vereador. Utilize esse espaço para apresentar para nós os seus projetos. Eu sei que o senhor já caminhou até aqui, né? O senhor já desenvolveu alguns projetos, já trabalhou em alguns projetos, auxiliou em outros projetos, mas nesse período eleitoral sempre tem aquela questão, né? Os projetos aí para o próximo pleito. O que o senhor teria, assim, falar, ó, não, eu gostaria de trabalhar, tem até alguma pergunta que eu faço aqui, né, para alguns candidatos, e eles sempre trazem assim, Reis, olha, eu tenho uma bandeira, eu vou defender essa bandeira, tal, eu vou trabalhar com isso. Hoje, por exemplo, eu estava vendo alguns candidatos, fulano de tal, né, muito bem específico, ó, eu trabalho com isso, eu vou fazer isso. Quais que são os seus projetos, assim? Eu penso que eu falei para você aqui de um dos projetos que marcou época em Sarzedo,
que foi esse trabalho da gente contemplou 500 pessoas, várias famílias, trouxe mudança de vida, né? Você anda pela cidade, você encontra algumas pessoas que foram contempladas com aquele projeto, elas testificam isso. Então, assim, para você que certamente vai estar, de alguma maneira, né, tendo acesso, na verdade, eu gostaria de resgatar esse projeto. Porque esse projeto nós trabalhamos com o governo e quando veio um novo governo, ele não achou interessante o projeto. Nós tivemos até dificuldades porque nós tínhamos 500 pessoas sendo atendidas em caráter de atendimento psicológico. Algumas deprimidas, essa situação assim. Esse projeto foi extinto. Extinto. Então, assim, na verdade, quem passou por lá, a nossa expectativa, né, até pelo olhar das pessoas nas quais estamos aliançados, é primeiro resgatar esse projeto. Quando você pensa, por exemplo, em assistir famílias, né, e é aquilo no qual eu me especializei. Eu sou psicólogo pós-graduado em psicologia clínica. Então, atendo da criança ao idoso, todas as faixas etárias. E quando você assenta, por exemplo, lá com o tenente da Polícia Militar, se você assenta lá com o delegado, se você assenta com a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, se você assenta com a secretária de Educação, e você começa a conversar sobre esses adolescentes, o quadro estagnou. É o que você disse. Você chega num ponto, se você não visa melhorar, você para. Então, assim, esse projeto foi abortado. E em uma reunião com várias autoridades de Sarzedo, eu me lembro que um tenente ficou em pé e disse assim, pelo amor de Deus, por que vocês não voltam com esse projeto? Aí você sabe que demanda, né, alguns fatores, alguns elementos. Então, assim, a minha bandeira é a psicologia. Eu acredito na psicologia. Pós-pandemia, o quadro avolumou. O nível de depressão hoje, Sarzedo hoje está com nível de depressão. Por vezes você vê, infelizmente, eu ouvo falar, alguém suicidou aqui. Então, assim, a minha bandeira é a psicologia. E a psicologia certamente vai me dar esse acesso às famílias. Estruturar famílias, trazer esses adolescentes, esses novos adolescentes, para serem contemplados com esse projeto, porque eu aposto nesse projeto. Infelizmente, como eu disse aqui, o novo governo chegou e simplesmente acabou o projeto. Mas eu vou trabalhar para resgatá-lo. Então, assim, nesse tempo, né, caso, né, a gente venha estar lá, eu vou trabalhar diretamente para resgatá-lo. E se não estivermos, pode ter certeza que em algum lugar eu vou estar trabalhando também para resgatá-lo, porque eu acredito pelo resultado que nós tivemos. Né? Quando você institui um projeto, você tem um resultado, né? Eu vou te dar um exemplo aqui para a gente, em 1 minuto. Uma criança que foi considerada caso perdido. Ela passou pelo projeto. Eu tive contato com ela começou a me chamar de tio. E ela estava, pelos professores, ela perdeu aquele ano. Eu falei, não. Eu dizia para ela, nós não vamos perder o ano. Eu não dizia você, eu dizia nós. Resumindo, no dia 24 de dezembro, eu estava no supermercado, aquela criança gritou, oi, tio! Aí eu olhei assim, ela veio correndo com os braços abertos, pulou no meu pescoço e falou assim, tio, nós passamos. Ou seja, aquilo valeu o ano. Então, como essa criança, né, que veio correndo, nos abraçou, Sarzedo está repleto de jovens, adolescentes, envolvidos em drogas e outras coisas, só precisa de existe uma porta diferente para você entrar. Exatamente. Então, é um compromisso nosso, né? Quer dizer, não existe caso perdido. Existe, talvez, uma família que não conseguiu lidar e nem tem forças para lidar. Uma família que precisa também de ajuda. Então, esse projeto é nesse sentido. Ajudar o pai e a mãe a se fortalecer. E usá-los como colunas, justamente conosco no projeto, para estruturar a sociedade. Então, essa é a minha bandeira. A psicologia, obviamente eu vou usar a filosofia, né? Mas aquilo que a gente aprendeu para resgatar aí esses jovens e adolescentes que continuam, infelizmente, fora do raio de ação. Muito bom mesmo. Tinha muitas outras perguntas aqui para poder ser feitas, para poder serem feitas, né?
mas infelizmente o nosso tempo não nos permite. Mas assim, eu creio que já deu norte aqui, trouxe luz, né, ao nosso entendimento sobre o candidato, né, vereador pastor Edmilson. Fala para quem está nos escutando, né, sobre o seu número, né, para aquelas pessoas que eventualmente aí, né, gostaria de votar no pastor Edmilson. Eles vão digitar qual número lá naquele dia? Eu quero usar esse papel aqui para você que vai ter acesso e quero dizer para você o seguinte: o voto, na minha concepção, é uma procuração. Você vai entregar uma procuração para alguém responder por você. Você vai assinar uma procuração para alguém responder por você. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado. A quem você vai entregar essa procuração, né? O nosso número é 22777. Eu costumo dizer que eu me preparei para pilotar essa nave aí chamada política, né? Eu considero que eu estou preparado para te representar, né? Para te representar dentro dessa camada da sociedade. E mais uma vez eu digo, o voto é uma procuração que você vai entregar a alguém. E quando você entrega uma procuração a outro, esse outro vai assinar por você e vai resolver as suas questões. Então é bom que você realmente escolha, né, uma pessoa preparada para te representar. E que Deus abençoe, né, a todos nós aí. Muito obrigado, pastor Edmilson. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado para você que chegou até aqui no Pô de Prosa. Eu peço para que você possa deixar nos comentários, né? Deixe nos comentários aí algumas perguntas ainda que você gostaria de fazer, tanto para o pastor Edmilson quanto para outros candidatos. Faça lá, né? Com certeza nós vamos ter o prazer de direcionar as perguntas aí para o pastor Edmilson. Fala, pastor, perguntou aqui, responde, a gente vai entregar essa resposta, né? Não vai existir perguntas sem respostas, né? Então, muito obrigado para você que chegou até aqui. Comente, compartilhe este vídeo, curta também, se inscreva no canal para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade que seja realmente relevante para a nossa cidade de Sarzedo. Um forte abraço e que o Senhor verdadeiramente nos abençoe.